Imagine um homem caminhando em meio a uma floresta densa, já com seus cabelos prateados de décadas de conquistas, de experiências, de batalhas. Ele conhece as árvores, sabe ouvir o som da natureza. Ele entende os sinais do vento, mas não de repente, porque as coisas não acontecem de repente, mas de uma forma que ele não entendeu. Ele simplesmente se viu perdido, como se ele tivesse realmente perdido a bússola em meio àquela mata, em um ponto onde os caminhos se confundiam. Tudo ficou turvo. A luz do sol não atravessava a copa das árvores. E ele sente sim que ele perdeu o norte. Aí o coração pesa. Ele percebe que a bolsa está vazia. Aparentemente ele está ali, sozinho, sem recursos, sem nada. E a lembrança da família dele esperando ele em casa dói como uma pedra no peito. E aí lá no fundo da floresta uma voz suave vem e diz assim: para, respira, respira e lembre-se, você não é o caminho que se perdeu, mas você é aquele que cria o caminho. Então ele fecha os olhos, a respiração começa a acalmar o corpo e ao expirar ele solta a dor, a frustração, a culpa. E ao inspirar ele chama por força, por amor, por clareza. E essa prática simples de presença, como uma meditação realmente, começa a abrir espaço na sua mente. E eis então que surge à sua frente uma ponte, mas uma ponte assim já coberta de musgo, uma ponte antiga, uma ponte feita de pedras. E cada pedra dessa ponte traz memórias de experiências que ele já viveu na vida. Uma trajetória de anos de experiência, conquistas esquecidas e talentos que sim ainda vivem dentro dele. Então ali ele percebe que não perdeu nada, porque está tudo ali dentro dele ainda. Só que ele simplesmente não acreditava mais naquilo e ele não estava conseguindo mais acessar. É como se uma vela, a chama de uma vela tivesse sido apagada e ele com toda a sua força não estava conseguindo acender. E aí, percebendo tudo aquilo, ele começa a caminhar e a repetir para ele baixinho palavras que têm o poder de purificar todas essas memórias, de limpar, de clarear a sua mente. Ele repetia assim: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E como num passe de mágica, parece que aquilo tudo começou a se dissipar e aquela chama começou a reacender dentro dele, trazendo para ele um norte, um caminho para ele poder voltar. Ele percebeu também que aquelas palavras dissipavam e limpavam memórias de mágoas com seus sócios, com seus filhos, com a sua esposa, com seus amigos, com ele mesmo. E o peso nos ombros diminuía, porque isso é a vida. Você viveu aquilo, isso faz parte de você. E assim ele se sente mais leve, como se finalmente pudesse caminhar ereto, se libertando daquela prisão, uma prisão densa, que não deixava refletir o seu brilho para fora, sem arrastar aquelas correntes invisíveis. Do outro lado da ponte, uma clareira se abre. E no centro havia um círculo de pedras com um baú enterrado até a metade. Ele cava com as mãos e o abre. E lá dentro não há ouro, há ferramentas. Uma pena, um martelo, uma chave e uma semente. A pena simboliza a criatividade e as ideias que ele sempre teve, mas que havia deixado para trás de escrever por não se valorizar, por não acreditar mais em si. O martelo representa a disciplina e a ação diária para transformar sonhos em estruturas sólidas. A chave abre portas, novos contatos, novas possibilidades, novos
relacionamentos que o mundo lhe oferece quando ele se abre. E a semente lembra que a abundância não é imediata, mas sim fruto de algo que você planta, cuida, colhe. É fruto de algo que é plantado e regado com fé, com paciência e consistência. Então, nesse momento, uma consciência maior se abre. Ele percebe que não é tarde e que a sua experiência, na verdade, é a sua maior riqueza. E que o mundo valoriza a sabedoria de quem já atravessou tempestades. Isso tem muito valor. E essa é sim a sua maior riqueza. E que se ele unir coração, clareza e ação, pode reconstruir não apenas a sua carreira, mas a sua vida inteira. Então ele decide voltar para casa. Só que agora ele não retorna como quem fracassou. Retorna como quem descobriu um tesouro dentro de si. Ele entra em casa, olha nos olhos da esposa e dos filhos, e eles não veem mais o medo, mas sim confiança. Em vez de dúvidas, eles veem segurança. E ele está diferente. Não porque ele encontrou dinheiro no baú, mas porque ele se reencontrou. Porque ele encontrou a si mesmo. E a partir desse reencontro, a vida muda. Ele começa a atrair negócios, alianças, soluções criativas. O dinheiro flui, não como uma corrida desesperada, mas como um resultado natural de quem encontrou a sua força. E a família, antes prestes a ruir, se reconecta pelo amor, pelo exemplo e pela presença renovada. E no fim, aquela floresta não era um lugar de perdição, mas um local de renascimento. E ele não estava perdido. Ele estava sendo chamado para despertar. Desperte para a vida. Meu nome é Fred Camargo e se essa metáfora fez sentido para você, não perca a oportunidade de compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir isso. Isso pode fazer toda a diferença na vida dela. E lembre-se de que saúde mental em dia é só alegria.